Cumprimento a todos com a paz do Senhor nessa noite, amém? Amém? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Estamos felizes, pela primeira vez estamos aqui, e pela honra do convite. Sem perda de tempo, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, livro das Revelações, Apocalipse, terceiro capítulo, e o versículo de número 11, que é o tema dessa festividade. 5 anos, o qual essa porta está aberta. Se eu perguntar para o pastor se foi fácil, não foi. Mas também o pastor e toda a igreja vai poder dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Apocalipse, terceiro capítulo, verso 11. Estou feliz de rever nosso irmão e amigo, pastor Ronildo, a qual tem nos ajudado ali no trabalho, no qual pregamos a palavra no mercado. E ele sempre tem ido ali pregar a palavra de Deus. Eu conheci ele ali, agora Deus está aqui, ele aqui hoje é uma cristocidência, amém? Deus é fiel. Apocalipse, terceiro capítulo, verso 11, diz assim: eis que veio sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que veio sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite estamos aqui, Pai eterno, para proclamar a tua santa e poderosa palavra, no nome do teu Filho unigênito, Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor. A ti pertence a honra, a glória, a formosura, a sabedoria e a excelência, Pai. Por isso nos ajuda nessa noite, nos direciona nesta noite a tua vontade, ao teu querer, que o teu Espírito Santo possa trabalhar em cada vida, em cada coração nessa noite, e que a mensagem que vai ser pregada possa ser ungida, direcionada pelos céus. Nesta noite é o que eu lhe peço, Senhor, e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar nessa noite. Pode continuar, nosso irmão tocador. O tema da mensagem que o Senhor me deu, pois até então, quando eu entrei aqui, não tinha nada a falar. O tema que Deus me deu aqui nesse culto, nessa noite, é 7 coisas que devem ser guardadas e das quais devemos nos guardar. 7 coisas. O número 7 é o número da perfeição. Se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver as 7 igrejas, os 7 pastores, as 7 trombetas, os 7 selos, os 7 castiçais, e você vai entender que o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Pois no livro de Apocalipse, o 13º capítulo diz que o número da besta é o 666, pois é o número do homem. O número de Deus é 7, é o número da perfeição. Em 6 dias Deus criou a terra, no 7º ele terminou a sua obra e descansou. É o número de Deus. E 7 coisas as quais devemos guardar. O texto, o tema: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Isso se refere à salvação, irmãos. O maior propósito de estarmos aqui nesta noite não pode ser outro a não ser a salvação da nossa alma. Para isto mesmo o Filho de Deus foi pregado numa cruz e suportou e sofreu o cálice da ira do Pai em nosso lugar para nos salvar. Por isso o apóstolo João, usado por Deus, escreve esta carta à igreja de Filadélfia e diz para ela: vocês são fiéis a Deus, guardaram a palavra, permaneceram fiel na fraqueza, então vocês continuem nesse propósito, nesse espírito, nessa fé, porque eu estou voltando e a minha vinda é sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa nessa noite. Por que devemos guardar? Porque a vinda do Senhor está próxima. A vinda de Jesus. Ah não, vai demorar ainda. Mas você, ao sair desse culto, pode morrer. Você parou para pensar? Jesus não pode vir para toda a igreja, mas Ele pode vir para você nesta noite. Ele pode vir para alguém da tua família nesta noite, que não conhece Jesus ainda, que não conhece o Evangelho. Então por isso devemos aprender com a sua palavra. Qual é a primeira coisa a qual um crente, um cristão
deve guardar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Isso está no próprio capítulo que lemos, no versículo 10 do terceiro capítulo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eita, não é somente guardar a coroa, mas a Bíblia diz que devemos guardar a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, terceiro versículo diz: bem-aventurados são aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo da minha vinda, o tempo de tudo se cumprir, está próximo. Você tem guardado a palavra de Deus nessa noite em teu coração? Você tem feito como salmista: Senhor, a tua palavra eu guardei, eu escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Por que muitos crentes vivem em derrota? Por que a juventude da igreja muitas das vezes não tem força, vive caindo em tentação? Pela falta da guarda e da prática da palavra de Deus. O apóstolo João disse aos jovens: jovens, sois fortes, tendes vencido o maligno, porque a palavra de Deus está guardada, permanece, está em vós. Então, se você quer ser forte em Deus, para poder dizer como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, então aprenda nessa noite a guardar a palavra de Deus. Tem pessoas que vêm ao culto, o pastor prega, o irmão prega, a irmã prega, sai do culto, não lembra mais de nada, não está guardando a palavra de Deus. Por isso vem o inimigo, te lança na tristeza, na depressão, na angústia. Por isso muitas das vezes você sai do culto, chega na tua casa e as pessoas te dizem algo, você já desanima, já se entristece. Por quê? Não está guardando a palavra em teu coração. Guarde a palavra de Deus em teu coração nessa noite. Guarde a palavra de Deus em sua vida nessa noite, pois este é um dos maiores segredos da vitória do cristão: guardar a palavra de Deus. Por que eu tenho que guardar a palavra de Deus? Porque a Bíblia diz em Mateus 4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que eu devo guardar a palavra de Deus? Porque no Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por que eu devo guardar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Só pode vencer a guerra espiritual quem tem a palavra de Deus. Por que eu tenho que guardar esta palavra? Porque a Bíblia diz que o bom obreiro para Deus é aquele que maneja bem a palavra, a espada do Espírito. A grande questão é que todos têm espada na mão, mas se forem para uma guerra, para um campo missionário, vão sucumbir diante do adversário. Por quê? Porque não sabe usar a sua arma, não sabe usar a sua espada. Deus deu a espada na mão, Deus deu a palavra, mas não sabe como usá-la, porque não tem lido, não tem observado e não tem guardado. Nessa noite, guarda a palavra de Deus. Se você quer ser guardado da hora da tentação, da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, então guarde a palavra de Deus e com paciência, esperei com paciência no Senhor, na sua palavra Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então guarde a palavra de Deus na sua vida, guarde os mandamentos de Deus. Jovens, a palavra de Deus diz: não vos ponhais num jugo desigual, porque comunhão há as trevas com a luz. Então guarde a palavra de Deus. Não procure se relacionar ou namorar com quem não tem a mesma fé de você, porque você corre um risco não de influenciar essa pessoa aos caminhos de Deus, mas de ela te influenciar a voltar as costas para o teu Deus. Por isso guarde as palavras de Deus. Isto é muito sério. A Bíblia diz de um rei chamado Saul, que foi rejeitado por Deus. Por quê? Porque não guardou a palavra de Deus. Deus leva a sério a sua palavra e nós devemos levá-la a sério também. No livro do profeta Oséias, o profeta deixa Deus usar sua voz e Deus desabafa na boca do profeta e diz: escrevi para o meu povo as grandezas da minha palavra, da minha lei, mas estas são por ele consideradas como nada. A Bíblia é sagrada. Já foi dito aqui nessa noite no Brasil, temos a liberdade de culto, a liberdade de ler a palavra. Mas existem países no mundo, como a Arábia, China e tantos outros na janela 1040, que não podem ler a Bíblia, que tem menos de 1% da porcentagem de cristãos nos seus países, pois seus países são
tomados pelo islamismo, e é proibido falar-se de Jesus Cristo. Então Deus te deu a palavra, a Bíblia, nas suas mãos. Você tem lido? Porque como você vai poder guardar o que você não conhece? Você tem guardado a palavra de Deus? Você tem sido uma virgem prudente que está disposto a guardar as Escrituras, a palavra do Senhor? Segunda coisa que eu devo guardar, ou guardar, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Paulo diz, para não nos associarmos com pessoas que se dizem ser crentes, mas vivem na devassidão, na avareza, são maldizentes, beberrões, roubadores, idólatras. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios, para que eles se guardassem desse tipo de pessoas. Por quê? Para não serem influenciados por ela. Há dois tipos de pessoas nessa noite: aqueles que vão influenciar e aqueles que têm sido influenciados. Quando Deus chama um homem para ser pastor, para ser um pregador, para ser uma pregadora, quando Deus chama alguém para o ministério, Deus não chama esse alguém para ser influenciado, Deus chama esse alguém para ser o influenciador. A Bíblia diz isso em Hebreus capítulo 13, que diz que a fé dos vossos pastores, as quais você imita em toda a sua maneira de viver. Ou seja, Deus coloca homens e mulheres de Deus na igreja para que as pessoas que estão lá olhem para eles, sejam influenciados por ele. Então Deus te chamou nessa noite, irmão. Não é só para pastor, não. Deus te chamou para influenciar no teu trabalho. Deus te chamou para influenciar na tua escola. Deus te chamou para influenciar na mocidade. Deus te chamou para influenciar nesta cidade. Deus te chamou para influenciar esta geração. Eu sei que a maioria não acredita nisso, mas eu sei que uma grande minoria que está aqui nessa noite acredita que um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito pode influenciar não somente uma igreja, mas uma cidade e até mesmo uma nação. A história diz de um homem chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards começou a clamar a Deus, porque a sua nação, a Nova Inglaterra, ou os Estados Unidos, estava em pecado, estava em devassidão moral. Então aquele homem vai para a igreja e fica 3 dias e 3 noites orando, clamando e jejuando. E a oração daquele homem era: Deus, me dá a Nova Inglaterra, senão eu morrerei. E assim ele foi. Depois chegou o dia de ele pregar, e quando ele sobe no púlpito para pregar, o sermão dele era: pecadores nas mãos de um Deus irado. Este sermão está na internet para quem quiser ler e ouvir. E quando ele prega aquele sermão, todo o auditório começa a cair de joelhos e começa a clamar: Deus, me perdoa porque eu sou um pecador. Me perdoa, Senhor, porque eu tenho pecado contra ti. Então um deles se levanta, vem até o púlpito e diz: Senhor Edwards, tem misericórdia de nós, para de pregar este sermão. E ele continuou pregando, e Deus trouxe um avivamento, um despertamento em toda a América, por causa de um homem voltado às coisas de Deus. Jim Moody disse que o mundo estaria para ver o que um homem cheio do Espírito Santo poderia fazer nessa terra. E ele disse: olha, este homem falou para mim que é um homem, não falou que é um teólogo, não falou que é um homem carismático, não falou que é um homem rico nem pobre, mas este homem falou um homem, ou seja, pode ser simples, ninguém pode dar nada por ele, mas quando este homem ou esta mulher resolver no teu coração entregar todo o teu caminho ao Senhor, negar a si mesmo para tomar sua cruz e servir a Jesus, então o mundo verá o que um homem pode fazer nas mãos de Deus. A Bíblia diz que onde Paulo e Silas chegavam, a multidão dizia: estes homens que transtornaram o mundo chegaram também aqui. Deus te chamou para influenciar nessa noite, não para ser influenciado por novela, por filme, por Hollywood, pela moda ou pela cultura desse mundo. Deus te chamou para influenciar, para ser o sal da terra e a luz do mundo. Por isso Paulo diz: guardem-se dessas pessoas, porque elas não estão influenciando, mas elas estão sendo influenciadas pelo dinheiro, pelos ídolos, pela avareza, pelas fofocas, pelos vícios. Então nessa noite, irmãos, Deus te chamou para influenciar. Aponta o dedo para o seu irmão e diz: Deus te chamou para influenciar. Aleluia. Eu vou orar na igreja hoje. Eu não vou não, ninguém vai. Eu vou na igreja lá, só está o pastor orando, eu não vou na oração. Deus não te chamou para ver quem não vai. Deus te chamou para ir pregar, para ir orar, para ir servir, para ir fazer o que os outros não estão fazendo.
fazendo nessa noite, você faça nessa noite. Para de dizer, olha, aquele irmão faz isso, eu vou fazer também. Ó, para seguir meu exemplo tem um monte, né? Para seguir meu exemplo, eu nunca vi alguém dizer, olha, pastor, eu quero orar como aquela irmã ora, eu quero pregar como aquele irmão prega. Isso é difícil alguém falar, mas quando um pega, alguém faz a coisa errada, a primeira coisa que os crentes dizem, olha, pastor não está vendo, se ele está fazendo, eu vou fazer também. Misericórdia de você nessa noite, irmão. Deus não te chamou para ser influenciado, mas te chamou para influenciar nesta noite, para ser um homem ou uma mulher de Deus, usado nas mãos de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. A terceira coisa que eu devo guardar é guardar-me puro. A palavra de Deus diz isso, para nos guardarmos puro. Paulo disse para o jovem pastor Timóteo, conserva-te a ti mesmo puro, não participe dos pecados alheios, não ponha as mãos precipitadamente em ninguém, para não participar dos pecados alheios. Guarda-te puro. Qual foi o segredo das virgens prudentes para as loucas? A pureza. Como a pureza não foi o azeite, entendeu? Você vai entender agora. A pureza está muito relacionada ao azeite, porque as duas grandes obras do Espírito Santo, que representam o azeite na Bíblia, a primeira é convencer o pecador, e quando o mesmo é convencido do seu pecado, então ele faz parte da igreja de Deus. E a segunda obra do Espírito Santo, então, vai continuar nele até o dia do arrebatamento, ou até o dia que ele se encontrar com o Senhor nos céus. E qual é essa segunda obra? Santificar, purificar, levar o crente, aquele que creu em Jesus, que aceitou a Jesus, que confessou que Jesus é o seu Senhor e Salvador, levar esse crente, este irmão, esta irmã, a um crescimento espiritual na graça, no conhecimento, na pureza, na santificação de Deus, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Jesus disse, bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então você tem que se guardar puro nesta noite, purificar sua mente, as suas línguas, o seu coração de toda maldade, de todo pecado, que você sai por esse mundo afora, vem sobre você como uma avalanche. Como então eu posso me manter puro? Como então? Através da presença do Espírito Santo na tua vida. Tem muito crente que achando que o Espírito Santo é um calor somente, é uma alegria somente. Irmãos, o Espírito Santo é muito mais que um calor, que uma língua estranha, que uma profecia, que uma cura. O Espírito Santo é muito maior e muito melhor do que isso. Ele é Deus. Ele é Deus habitando em você e te conduzindo cada vez mais à imagem e semelhança do Senhor, ao caráter e à pureza do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Guarde o bom depósito do Espírito que habita em vós. Guardai-vos dos ídolos. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Isso é muito importante, irmãos. E muitos evangélicos não levam isso em consideração, porque na nossa mente está embutido que ídolos são somente imagens de escultura, e nós achamos que ídolos são somente coisas que são fabricadas e fundidas pela mão dos homens. Mas ídolos são muito mais do que uma imagem de escultura. Ídolos são tudo aquilo que está na frente de Deus na sua vida. Jesus disse em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando eu não estou buscando, me dedicando primeiro ao reino de Deus, à vontade de Deus, então estou me dedicando a quem? Aos ídolos do meu coração, aos ídolos da minha vida. Nessa noite tem pessoas que se dedicam mais ao dinheiro, mais à família do que à obra de Deus. Tem pessoas aqui que estão mais preocupadas do que os seus familiares vão falar, do que com a Bíblia e com a palavra que Deus fala nessa noite. Estão preocupadas. Elas têm medo de defender que homossexualismo é pecado, porque tem medo do que as outras pessoas de fora vão dizer. Então elas não conseguem ter uma posição bíblica da verdade de Deus. Elas têm medo de magoar as pessoas. Então o ídolo delas é o quê? O elogio das pessoas, o elogio da plateia. Nessa noite, irmão, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Em João capítulo 10 diz que muitos só que não o serviram publicamente com medo dos fariseus
e de serem expulsos da sinagoga. Está lá no Evangelho de João. Então João conclui dizendo: porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória que vem de Deus. Jesus estava na terra e muitos estavam crendo nele, mas como tinham medo da família, medo de ser expulso da igreja, da sinagoga, medo de ser expulso pelas pessoas, então eles preferiram a glória do homem, a glória da religião, a glória da família do que a glória de Deus. Então isso para eles se tornou um ídolo espiritual. Nessa noite quebra todos os seus ídolos, nesta noite, neste lugar, para servir, amar e respeitar e honrar o único e verdadeiro Deus nessa noite, o seu Filho Jesus Cristo. Honra o teu Deus nessa noite, aonde você coloca os teus pés, confessa o nome dele, defende o Evangelho. Em Filipenses 1, Paulo disse: para isto eu fui colocado, para defesa do Evangelho, para defender o Evangelho. E qual é o ídolo maior da igreja evangélica atual? É a teologia da prosperidade, é o amor ao dinheiro, é a teologia que Deus vai dar carros, vai multiplicar casas, vai dar mansões, vai fazer isso, vai fazer aquilo, quando que na Bíblia o próprio Jesus nos ensinou: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai teus tesouros no céu. Então eu prefiro ficar com o que Jesus ensinou do que com Edir Macedo prega, Valdomiro prega e tantos outros têm seguido os seus maus exemplos e têm pregado em suas igrejas pelo desconhecimento bíblico e teológico do que é servir a Deus e do que é ser um cristão de fato. Por causa do ídolo, não podeis servir a Deus e servir a Mamon. Ou vocês vão servir a Deus, ou vocês servirão o dinheiro. Quem disse isso foi o autor e consumador da fé, foi Jesus nessa noite. Então qual é o teu ídolo neste lugar? Qual é o teu ídolo no teu coração? Será que o teu ídolo é o teu ministério? Porque tem essa também. Ah, na igreja do irmão não vou, só a minha igreja é boa, só a minha igreja é melhor. Tem tanto crente assim, irmãos, achando que a igreja dele é melhor, que a dele é a única que vai para o céu, que a dele é a única obediente às escrituras. Isso então se torna para ele um ídolo espiritual. Até mesmo uma denominação eclesiástica se torna um ídolo para muitos. Nessa noite, que o teu ídolo, que o teu Senhor, que aquele que você vai prestar homenagens, adorar, seja somente o autor e consumador da fé nessa noite. Não deixe nenhum ídolo entrar no teu coração, porque Cristo está voltando e todos que tiverem ídolos e estarem o idolatrando vão ficar. Vão ficar, irmãos, infelizmente vão ficar. Então guarde dos ídolos. Sexta coisa: guardai-vos no amor de Deus. Diz a Bíblia em Judas, verso 21: conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Guardar o amor. A Bíblia diz: por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos iria se esfriar. E muitas das vezes congregamos com irmãos da nossa própria igreja e não temos coragem de olhar nos rostos deles e dizer: eu te amo em Jesus Cristo, eu amo você em Cristo Jesus. Ou não temos coragem de olhar para outras pessoas, talvez que nos magoaram, talvez que fez alguma coisa contra nós, mas o nosso coração deixa se carregar por mágoa, por tristeza, angústia, decepção. Então Jesus está falando nessa noite para você: ame o teu próximo, guarde-se no meu amor, guarde-se no amor de Deus, conserve-se no amor de Deus, porque aquele que não ama não conhece a Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome preguei, profetizei, fiz maravilhas. Então eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. O que é então conhecer a Deus, pregador? Conhecer a Deus é andar em amor. Ser discípulo de Jesus, a marca é amor. Nisto reconhecereis que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se eu não amo o irmão que eu vejo, como poderei amar um Deus a qual não vejo? Aquele que odeia seu irmão, disse João, ele é um assassino. Então ser assassino para Deus não é matar alguém, não é catar uma arma e assassinar alguém, depois ir para a cadeia. Você pode estar assassinando muitas pessoas no teu coração, a qual Deus tem o propósito de trazer salvação para elas, comunhão para elas, e você tem assassinado em seu coração. E Deus está falando nessa noite: guarde a tua coroa, guarde o teu primeiro amor, volte ao teu primeiro amor se você saiu dele. Não deixe o amor se esfriar do teu coração por causa da iniquidade, por causa da multiplicação da iniquidade. A Bíblia diz: todos, o amor de quase todos vai se esfriar.
E é isso que está acontecendo. O amor está se esfriando. Estamos preocupados mais conosco do que com Deus, do que com o nosso próximo, do que com a obra missionária. Estamos mais preocupados com o nosso nome, com a nossa reputação, o que as pessoas vão dizer de nós, do que com o que Deus está dizendo de nós, e do que com a tarefa que Ele tem nos incumbido de pregar a santa palavra de Deus. Nessa noite, guarde-se no amor de Deus. Se você tem mágoa no teu coração, perdoe nessa noite, porque é isso que está impedindo a tua oração de não chegar aos céus. Não estou inventando coisa aqui. A oração do Pai Nosso é bem clara: perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Depois, 2 versículos depois deste versículo, em Mateus capítulo 6, diz: se vós não perdoardes aos homens da terra, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas é aquela pessoa que eu tenho que perdoar, pregador. É aquele parente, aquele pai relaxado, aquela mãe que me magoou, é aquele filho rebelde, é ele que eu tenho que perdoar, é ele que aquele irmão que me magoou, aquela pessoa que me caluniou, aquela pessoa que falou mal de mim. É ele que você tem que perdoar nessa noite. É ele que você tem que chegar e dizer: a paz do Senhor, meu irmão. Porque dar a paz do Senhor para quem você é amigo é fácil. Até os publicanos e os ímpios fazem isso, cumprimentam uns aos outros. Mas a característica de um filho de Deus é você saudar e cumprimentar até mesmo aqueles que não vão com a sua cara, que não gostam de você, que te denigrem. Porque Jesus disse: fazendo isso, vocês serão filhos e filhas do Deus Altíssimo. Por quê? Porque Deus fez isso conosco. Nenhum de nós aqui merecíamos a salvação, merecíamos o céu ou pregar a palavra. Nenhum de nós merecíamos nada. A Bíblia diz que éramos inimigos de Deus. Por quê? Por causa do pecado ao qual praticávamos. Então Deus, no seu grande amor, enviou o seu Filho para tomar o meu e o seu pecado. Então a ira de Deus que estava voltada para mim, voltada para você, o castigo de Deus, o juízo, a condenação, caiu tudo sobre a cruz. Por isso que a morte na cruz foi terrível. Por isso que foi, porque 2 grandes atributos de Deus ali foi demonstrado: não somente o amor de Deus, mas a sua ira e a sua justiça sendo colocada no madeiro. Por isso a Bíblia diz que todos que olham para Cristo, que recebem a Cristo, então são justificados da ira de Deus. Por quê? Porque toda a justiça de Deus que caiu sobre Cristo na cruz, quando nós olhamos para Ele, então aquela justiça vem sobre nós, estamos livres do castigo e da ira de um Deus santo, justo e todo poderoso nessa noite. Então, se Deus amou os seus inimigos, as quais éramos nós, que éramos amigos do mundo, então inimigos de Deus, então você deve amar os seus inimigos também. Mas eu estou sendo apedrejado. A Bíblia diz que o jovem Estevão estava sendo apedrejado até a morte. Ele caiu de joelhos e disse: Pai, não lhes impute este pecado, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. A Bíblia diz que Pedro e João apanharam do sinédrio, e a Bíblia diz que eles saíram de lá se regozijando por terem sido achados dignos de padecer por causa do nome de Jesus. Para eles era uma honra apanhar por causa de Jesus Cristo. Então que seja uma honra para você nessa noite, amar os teus inimigos, abençoar os que te maldizem, guardar-se no amor de Deus. Para encerrar nessa noite, o 7º, guardar a coroa. Repita aí: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem será que pode tomar a tua coroa nessa noite? Você já parou para perguntar quem que pode tomar nossa coroa nessa noite? São tantas coisas que podem tomar a nossa coroa nessa noite, e muitas delas eu já disse nessa mensagem. A mágoa pode tomar nossa coroa, a inveja pode tomar nossa coroa, o pecado não confessado, não arrependido, não purificado, lavado pelo sangue de Cristo pode tomar a nossa coroa, os ídolos podem tomar a nossa coroa. Você tem guardado a tua coroa? A coisa mais importante que você pode guardar não é dinheiro no banco, não é status, mas é a tua coroa. A Bíblia diz de um homem, um rico, ele prosperou muito, teve que construir um celeiro maior para guardar a sua riqueza, para guardar a sua fazenda. Então ele sentou
que naquela cadeira de pessoas acomodadas, disse: agora, alma, pode fartar, pode descansar e se alegrar, porque tens um depósito. Agora eu vou comer, eu vou beber, vou viver regaladamente, porque eu tenho abundância. Mas uma voz lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem é? Aleluia. A coroa dele não estava guardada, a coroa do jovem rico não estava guardada. O jovem rico disse para Jesus: o que eu devo fazer, Jesus, para herdar a vida eterna? Guarde os mandamentos, Jesus disse. Mas Jesus: eu tenho guardado todos os mandamentos desde a minha mocidade. Então notamos que aquele homem era um homem religioso, era um homem que obedecia, que guardava os mandamentos de Deus. Mas Jesus disse: falta uma coisa para você ainda. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me, e terás um tesouro no céu. Então quem sabe você entrou aqui nessa noite e está dizendo: essa mensagem não é para mim, porque eu tenho guardado os mandamentos de Deus, eu tenho ido na igreja, eu tenho dado dízimo, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho pregado. Então essa palavra que o pregador está pregando não é para mim. Mas o que tem te faltado nessa noite? Aquele jovem fazia tudo certinho, só faltava uma coisa para ele entrar nos céus, ele entrar no reino de Deus. Era abandonar o ídolo dele, que era o dinheiro, para servir a Jesus Cristo de Nazaré. Nessa noite, qual é o teu ídolo? O que tem te faltado nessa noite para receber a coroa e para continuar guardando a tua coroa? O que é que quer roubar a sua coroa? É um namorado? É uma namorada? É alguém na escola? É alguém no trabalho? É uma proposta ilícita? É algo ilícito que quer tomar a sua coroa nessa noite? Não deixe nada tomar a tua coroa, nada tomar a tua salvação. A igreja de Filadélfia foi a igreja que não recebeu nenhuma crítica de Jesus, nenhuma crítica, mas somente elogio. Mas ela recebeu aqui uma exortação, dizendo: continuem assim, guarde a tua coroa, perseverem até o fim, não neguem o meu nome, continuem fiéis até a morte. A Bíblia diz isso: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então seja fiel. Se você quer a coroa da vida eterna, a coroa da salvação, seja fiel, guarde a tua salvação, guarde o nome de Jesus em sua vida como o maior, o melhor, o mais excelente, o mais precioso na tua vida. Qual é o sinal de que uma pessoa foi salva? A Bíblia diz uma parábola, ela é muito simples, vocês vão entender. A parábola da pérola de grande valor. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um negociante de pérolas. Ele tinha muitas, mas de repente ele encontra uma pérola de grande valor. Então a Bíblia diz que ele se desfaz de todas as pérolas que ele tinha e adquire aquela pérola de grande valor. O reino dos céus, disse Jesus, é semelhante a isto. Então qual é o significado da parábola? Não é um significado ímpio, nem consumista da nossa geração. Pois se eu tenho várias pérolas, qual é a lógica? Se eu achar uma de grande valor, eu vou ajuntar todas que eu já tenho. Mas essa parábola é o inverso. Ele acha aquela pérola, então se desfaz de todas as que ele tinha antes, de todas aquelas que eram preciosas para ele, que era precioso para ela. Ele desfaz de todas aquelas e adquire essa pérola de grande valor. Um homem na Bíblia, que eu gosto muito, o apóstolo Paulo, ele disse assim: eu considero todas as coisas que antes para mim era tesouro, eram preciosas, agora eu considero tudo como esterco, como refúgio pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu era hebreu, eu era fariseu, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda para conhecer o meu Salvador. Então Paulo tinha vários tesouros, a sua fama em Jerusalém, o seu estudo em Jerusalém, mas quando ele conhece a pérola de grande valor no caminho para Damasco, então ele desfaz, ele renuncia todas aqueles que tinha antes para adquirir essa pérola de grande valor e para viver por ela o resto da sua vida. Isso é salvação, irmãos. Não é somente você vir aqui na frente e dizer: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. A prova de que você aceitou de fato é que depois que você aceita, você vai continuar o resto da sua vida servindo e amando esse Jesus. E o que para você era precioso, o pecado, as coisas do mundo, os bens materiais, então quando você conheceu o amor de Deus, o que foi feito na cruz para te salvar, o preço que Deus pagou para
para você estar aqui hoje, então você vai dizer, foi por causa de tudo isso que eu praticava. Então você vai odiar as coisas que você praticava e vai começar a amar as coisas que outra hora você desprezava, como a Bíblia, como a igreja, como a pregação, como a oração, como o louvor a Deus. Então acontece a salvação, então o homem nasce de novo, da água e do Espírito, para entrar no reino dos céus nessa noite. Quem sabe você entrou aqui, você já professa que Jesus é Senhor, mas a sua vida ainda tem estado presa ao pecado, presa às pérolas do mundo. O convite de Jesus nessa noite para você é: renuncie essas pérolas, renuncie o que para você é precioso, o teu orgulho de não se rebaixar. Eu não vou pedir perdão para aquela pessoa, então isso se tornou um orgulho, um tesouro para você. Então deixe esse tesouro de lado nessa noite, e tantos outros, para adquirir o que Deus está te oferecendo nessa noite, a pérola de grande valor. E diz a Bíblia: não deis as vossas pérolas aos porcos. Nessa noite não tem porcos neste lugar, mas tem pessoas que vieram aqui, que estão dispostas a ouvir a voz de Deus e receber as pérolas que Deus está derramando nesta noite aqui. A pérola da vida eterna, a pérola da preciosidade da palavra, do Espírito, do Evangelho, da missão, a pérola do Evangelho, a pérola do reino dos céus, a pérola que é Jesus Cristo na tua vida nessa noite. Quando um jovem ou uma jovem se apaixona, ele faz de tudo, né, para agradar a pessoa amada. Assim o casal que é fiel vive o resto de sua vida na fidelidade, se dedicando ao teu cônjuge. Então a salvação é mais ou menos semelhante, porque aquele que é salvo, então ele vai fazer de tudo para agradar o teu Senhor, para servir ao teu Senhor, para estar perto do teu Senhor, para deixar as coisas que o teu Senhor não gosta e para fazer as coisas que o Senhor gosta. Isso é salvação, irmãos. Vamos se colocar em pé nesta noite. Nosso irmão vai estar louvando. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesta noite. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que tens nessa noite. Igreja do Senhor, Jesus está voltando. Guarde a tua coroa, guarde a tua salvação, guarde a tua fé, guarde-te na pureza do Senhor, guarde-te para ser um que vai influenciar a geração e não por ela ser influenciado. Guarde-te nessa noite para ser um homem e uma mulher de Deus, para que esta pérola de grande valor que Deus ofereceu à humanidade, seu Filho, se torne para você um tesouro, se torne para você o teu bem mais precioso. O salmista disse: não tem outro bem além de ti, não há ninguém na terra que eu deseje a não ser o Senhor. Por isso nessa noite levante as suas mãos, vamos clamar ao Senhor. Talvez você está aí, mas ainda não sente a tua salvação, ainda não sente a segurança da salvação, da vida eterna, por causa do pecado, da dúvida, ou talvez os pecados, as mágoas. Nessa noite o Espírito Santo está aqui para te ajudar a orar, para te ajudar a liberar perdão, para te ajudar e para te convencer do pecado e para te conduzir à santificação do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite estamos aqui, Senhor, ouvimos a tua santa palavra, 7 coisas que devemos guardar, Senhor. Eu sei que foi simples, meu Deus, estas coisas, mas elas são tão profundas, meu Deus, que isso corre risco a nossa salvação e destino eterno, Pai. Por isso nessa noite eu peço a Ti, Senhor, alcance a cada vida que está aqui, alcance cada jovem, alcance cada irmão e cada irmã, que o nosso culto a Ti, que a nossa vida não seja emocional, mas seja racional porque deve ser baseado naquilo que Tu fizeste por nós no Calvário. Então é por isso que devemos viver, é por isso que devemos pregar, é por isso que devemos servir e adorar ao Todo-Poderoso. Por isso nesta noite, Jesus, derrama a Tua graça, o Teu poder sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, vai receber, irmãos, a presença do Senhor na tua vida, a graça do Senhor. Libera o perdão nessa noite. Diga para o Senhor: eu vou estar naquela casa, eu vou perdoar. Quando eu chegar naquele trabalho, naquela escola, eu vou perdoar. Quando eu chegar naquela rua, eu vou perdoar. Quando eu chegar naquele computador, eu vou mandar uma mensagem para aquela pessoa. Faça isso nesta noite, aleluia. Não seja preso pelo pecado, mas seja livre pelo amor. Seja livre pelo amor de Deus.
Vai chover nesta noite neste lugar, Senhor. Aleluia. Vai chover nesta noite. Vai chover, Senhor. Neste lugar. Precisamos da tua chuva, da tua palavra, meu Deus. Nós precisamos desses últimos dias, ó Pai. É de jovens, de mulheres e homens comprometidos com a palavra, comprometidos em adorar a Deus e de ver espírito e verdade, comprometidos em buscar a glória de Deus e não a glória da religião, nem mesmo da evangélica, Senhor, mas buscar a glória do Eterno, a glória do Todo-Poderoso, a glória daquele que é, daquele que é e a de vir nesta noite, Senhor. Ajuda-nos nesta noite, Espírito Santo. Ajuda cada irmão que está aqui a colocar o teu coração diante do Senhor, Senhor. Que o coração dele dela não esteja frio pelo pecado, pela multiplicidade, da iniquidade, meu Deus, mas que ele seja cheio do amor de Deus nesta noite, aleluia. Seja cheio do amor de Deus nesta noite, seja cheio do amor de Deus nesta noite, aleluia. Seja cheio do amor de Deus nesta noite. Seja cheio da graça de Deus nesta noite. Seja cheio da presença do Espírito de Deus nesta noite. Deus está te convidando para navegar, para ir mais fundo, assim como ele fez com o profeta Ezequiel. Vem mais fundo, Ezequiel, meu Deus. Deus está te convidando nesta noite ao mais fundo. Mais fundo do conhecimento, mais fundo do céu, mais fundo do Evangelho, mais fundo do amor de sua palavra. Mais duro do teu compromisso com Jesus, do teu amor por Jesus, do teu amor pelo próximo. Deus está te convocando mais fundo nesta noite, aleluia. Aleluia. Peça para Deus ficar lá na tua casa. Você está aqui, mas a tua família não crê em Jesus Cristo, não conhece salvação. Peça para o Senhor fazer chover lá. Peça para o Espírito Santo converter lá. Peça para o Espírito Santo trabalhar naquele lugar. Porque enquanto você está aqui, o Deus infinito, onipresente, onipotente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele pode estar lá trabalhando para salvar os seus. Aquele que está desviado, afastado dos caminhos de Deus. Peça ao Senhor nesta noite, creme a Deus por Ele, interceda a Deus por Ele, para que as chuvas de Deus, temperança e ódio, possam alcançar aquela alma e ela ser salva, saindo do deserto, entrando então para o manancial de águas vivas do Senhor. Vamos encher nesta noite, vamos encher o Senhor da tua presença, vamos encher da tua graça e glória. Quem aqui nessa noite ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, levanta a mão. Quem nunca aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, levanta a mão. Todos já aceitaram nessa noite? Não tenha vergonha, levante a mão. Quem está aqui pela primeira vez e ainda não aceitou Jesus, o Senhor te convida nessa noite a salvação. Tem alguém nessa noite que está afastado e quer se reconciliar com Deus? Se tivermos, vem aqui na frente, que o pastor da igreja vai estar orando por vocês. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que está afastado ou que não aceitou a Jesus e quer aceitar o Senhor nessa noite? Não tem, irmão? Certeza absoluta? Então que Deus possa abençoar os irmãos nesta noite em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade ao pastor Nadir por essa oportunidade. Deus possa abençoar o ministério do irmão e esta igreja em nome de Jesus. Amém?